Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live do Seminário Empresa, do canal Via Jurídica. Obrigado por sua presença, obrigado por assistir nossos conteúdos, nossos vídeos. E hoje nós estamos com um convidado super importante, um grande amigo, um colega, que tem a sua expertise justamente na saúde pública das empresas, das entidades privadas. Nós estamos aqui justamente com Márcio Santos. Márcio Santos, ele é advogado, é professor, é mestrando em Direito pela UFES, é mestre em Biotecnologia, e também fala justamente e pesquisa justamente dessa expressão, ou seja, a empresa na saúde pública e distanásia. Você vai saber aqui a diferença entre eutanásia e distanásia. Então, é um assunto importante, complexo, mas nós vamos reduzir aqui, vamos concatenar esse assunto com a expertise aí de Márcio. Então, com vocês, sem delongas, eu passo para Márcio aí para suas considerações iniciais. Obrigado, viu, Márcio, por você estar aqui conosco. Obrigado a você que está assistindo as nossas lives, nosso conteúdo. Acesse o Via Jurídica, nós temos mais de 200 vídeos lá para você entrar no desfrute, seja de empresa, seja de licitação. Ou seja, nós temos lá uma raia boa de conhecimentos que a gente pode trocar e vamos avançando também nesse segmento e trocando ideias. Valeu? Então, com vocês, Márcio Santos. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Assim, é sempre um prazer participar desses eventos que organiza do seu canal, que tem uma audiência crescente e exponencial, digamos assim, em pouco tempo, com temas tão específicos, mas que continuam, assim, sempre muito atuantes. E a nossa proposta justamente é essa, é tentar trazer mais pontos para essas discussões, com elementos variados. E como o senhor mesmo falou na sua introdução, a distanásia, embora a gente tenha um conhecimento ainda que muitas vezes raso, mas eutanásia é sempre mais falada, a gente sempre ouve no noticiário ou outro. E distanásia é quase meio que deixada de lado e as pessoas acabam não tendo muito noção do que seja. A definição mesmo formal, mas acaba já, de alguma forma, passando ou conhecendo alguma situação em que a distanásia estava presente. Claro. E aí, como a gente trabalha a vantagem deste canal é que dissemina o conhecimento para públicos de diferentes áreas, que é importante para uma discussão salutar. É importante a gente iniciar a nossa discussão falando justamente sobre a definição do que seria distanásia, para que não se confunda com eutanásia. Tipo assim, a eutanásia, enquanto a eutanásia, em linhas gerais e bem simplificada, seria abreviar a morte. A morte piedosa, né? A morte piedosa. Isso, a morte piedosa. Perfeito, justamente. Lá dos romanos. Isso. Abreviar o sofrimento, evitar o sofrimento, então meio que abrevia. Isso seria o conceito clássico e resumido de eutanásia. Já a distanásia tem o efeito oposto. É distanciar da morte. É tanto que alguns doutrinadores chamam de tratamento inútil ou obstinação terapêutica, que é justamente você usar de meios artificiais, todo recurso que a medicina colocar à disposição, para prolongar a vida. E aí, neste primeiro momento, é importante a gente fazer uma diferenciação, porque o uso de medicamentos ou equipamentos, enfim, meios artificiais para prolongar a vida, nem todos eles se configuram como distanásia. A distanásia, o termo eu acho um pouco pesado, como terapia inútil ou obstinação terapêutica, mas ela exemplifica bem o que seria. É basicamente o uso de meios artificiais para prolongar uma vida em uma situação que é irreversível. Então, esse tratamento, ou a distanásia, quando ela está configurada, ela não vai trazer uma melhora efetiva do paciente, ela não vai melhorar ou trazer ou restabelecer a condição de saúde. É apenas um prolongamento de algo inevitável, que será a morte. E aí, este é o ponto que precisa ser discutido, porque a distanásia ela não traz nenhuma eficiência para o paciente, ela não traz nenhum tipo de ganho para o paciente. Diferentemente de um tratamento, por exemplo, de hemodiálise, que você vai, sim, através de meios artificiais, prolongar a sua vida ou trazer qualidade de vida. Porque a hemodiálise recupera a capacidade laborativa, a pessoa pode ter e seguir seu curso normal. Só que no caso da distanásia, é o uso do meio artificial para prolongar algo inevitável. E aí a pergunta lógica seguinte é, certo, e o que tem empreendedorismo com isso? Que talvez não seja tão evidente, mas assim, como se trata de uso de meios artificiais, esses meios artificiais, eles são produtos e serviços produzidos por empresários ou empresas que, como tal, ou como tais, visam lucro. E é importante esclarecer que a gente não pretende aqui macular a imagem do empresariado da área da saúde privada. É importante frisar que são esses meios, esse avanço tecnológico que permitem, ou permitiram e ainda continuam permitindo,
que a gente tem uma sobrevida, tenha várias curas para doenças, tenha tratamentos alternativos, doenças que anteriormente eram verdadeiras condenações, hoje elas são tratadas de forma mais naturalizada e graças à expertise do empresariado da área de saúde privada, que conseguiu trazer novos medicamentos, novas tecnologias. Então, assim, o que a gente busca é trazer este assunto para a discussão, para que o empresário da área da saúde privada busque um equilíbrio entre o objetivo de lucro, que é a finalidade, e a preservação da vida com todos os seus, digamos assim, com todos os seus caracteres. A gente considera a vida como um valor. Então, é importante que dentro mesmo desse ciclo vital da terminalidade, que as pessoas tenham uma dignidade. E é justamente a busca desta dignidade que a gente traz temas como esse para a discussão. Porque a gente vai tratar de saúde, depois dessa breve introdução, de direito e de empresário, de lucro, de economia, digamos assim. Então, assim, porque a gente sabe que a saúde é um bem ou um direito constitucional, que seria um dever do Estado e um direito de todos. Só que, diante da demanda que a gente tem, o Estado não consegue abarcar e nem consegue atender plenamente a todos os cidadãos da forma que a Constituição prevê. E isso abre espaço para a iniciativa privada atuar. Então, perceba que o papel do empresário na área da saúde privada ele é importante e, eu diria, indispensável. Quando o Estado não atende, a iniciativa privada assume para garantir um direito constitucional. O Estado, nestes casos, vão atuar como reguladores. A gente tem, por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que acabam fiscalizando. É uma demanda que seria teoricamente pública, que é assumida pela iniciativa privada. Então, perceba que o papel do empresário, o papel da iniciativa privada na saúde, ele é importantíssimo. Então, o primeiro ponto a ser estabelecido é justamente esse. Não é de demonizar o ramo empresarial na saúde privada, é justamente de a gente trazer temas para debates que eles são delicados e por muitas vezes passam despercebidos. Porque, como eu te falei, a saúde é um direito de todos. E aí, dentro da nossa Constituição, a gente tem uma série de princípios que regem as nossas vidas. E, dentre eles, são sempre propagados, sempre, principalmente agora, nos últimos tempos. Não, agora não, depois da Segunda Guerra Mundial, os direitos fundamentais, os direitos humanos, eles ganharam muito destaque. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, que ele é sempre comentado, e ele não é um princípio só teórico, ele é algo que precisa ser, digamos assim, materializado. E esta dignidade deve acompanhar o indivíduo do nascimento até a morte. Embora a morte seja um tabu, mas é preciso sim pensar na morte com dignidade, porque a vida ela deve ser vivida com plenitude e com dignidade do início ao fim. Então, a busca é justamente encontrar um ponto de equilíbrio entre o respeito aos direitos fundamentais, o respeito à dignidade da pessoa humana e, claro, o interesse econômico do empresário, que investiu tanto o capital monetário quanto intelectual para produzir novas ferramentas de atuação e, digamos assim, de salvaguarda da nossa própria vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, de estanase e interesse empresarial na saúde, a gente está justamente querendo estabelecer um ponto de equilíbrio, em que a distanásia a prática pela prática, ela acaba sendo nociva. Porque o que acontece muitas vezes ela é um prolongamento da vida de alguém que você sabe que vai ter um fim. E esse prolongamento é artificial. Quando esse prolongamento tem o único intuito de gerar lucro, aí sim ela se torna um problema. Por quê? E aí, Pode falar, Márcio, desculpe interromper, né? Eu acho que primeiro agradecer àqueles que estão nos assistindo, acompanhando a live, né? Agradecer justamente essa propriedade que você está colocando aí da distanásia e eutanásia, né? Porque nós aprendemos lá no curso de Direito que a eutanásia advinda lá do exército romano e que o centurião encurtava a vida, a morte piedosa ao soldado romano que tinha sido agredido ou ferido no campo de batalha, ele seria encurtado a vida para evitar as dores, né? Para evitar aquele trauma realmente no pós-guerra. Isso é lá desde Roma, da Roma antiga. A distanásia, na verdade, é algo moderno, diferente, né? Uma visão diferente. E até aquele que está nos assistindo pode até indagar até que ponto isso é possível. Eu acho que é isso que você está querendo colocar. Até que ponto isso é possível? Que a distanásia por instrumentos deve prevalecer ou não diante da empresa? Qual é a sua opinião com relação a isso, Márcio? Perfeito, professor. Este é exatamente o ponto. Até que ponto a distanásia, assim, deve prevalecer? E até que ponto o interesse puramente comercial deve prevalecer sobre a vida? Então, assim, tem uma série de questões envolvidas, inclusive questões bioéticas, porque falando do empresário do mercado da saúde,
no caso da distanase especificamente, a prática está muito associada ao poder aquisitivo do paciente. Então, como ela depende de altos custos, medicamentos de alto custo, um aparato tecnológico todo para manter esta vida, então isso significa recursos. Então, o que se tem conversado, que se tem discutido é justamente isso. A distanase ela está muito atrelada à possibilidade de lucro. E até que ponto isso deve ser perseguido pela empresa? Porque se ela se fecha, por exemplo, para questões como direitos humanos e pensa só no lucro, então a distanase seria algo muito lucrativo. Só para a gente ilustrar, uma diária de uma UTI custa de 2 a 3 mil reais. E a gente vê em vários casos. Então, assim, manter alguém dentro de uma UTI por um mês, por exemplo, tem um alto custo. E esse alto custo, certamente, é revertido em alguma parte em lucros para as empresas. E é justamente este o ponto que o senhor bem colocou, que é até que ponto isso deve ser um objetivo da empresa, ou da empresa que atua no ramo da saúde, de uma clínica, de um hospital. Porque sabe-se que ela investiu muito para todo equipamento, todo aparato médico. E o problema todo desta discussão é que ela não segue uma lógica de mercado, porque o que acontece a gente tem a lei de mercado de demanda, de oferta e procura. E aí você, enquanto consumidor ou cliente, você tem a possibilidade de analisar qual o melhor produto, qual o melhor serviço, você tem poder de escolha, e a concorrência está aí para isso, você consegue racionalmente definir aquilo que, de alguma forma, te agrada, seja serviço ou produto. Já no caso da distanásia, o indivíduo está numa situação irreversível. Muitas vezes, na questão de terminalidade, ele não está mais consciente, ele não tem mais autonomia para escolha. Então, este poder de decisão é dado, é passado para algum parente. E quando tem uma emoção muito latente envolvida, principalmente por causa da situação crítica já do ente querido, digamos assim, a razão para escolher, a racionalidade, ela é meio comprometida. E o seu produto, teoricamente, ou o seu serviço, que teria ser algo dentro da sua escolha, do seu juízo de valor, ele é determinado por um terceiro, que seria o médico ou a equipe que está envolvida. Então, perceba que tem situações muito delicadas e que as famílias, muitas vezes, não percebem e acabam meio que contribuindo para que o ente querido passe por uma situação dolorosa de sofrimento e que adie algo que é inevitável. Então, daí justamente a distanase, o distanciamento da morte a partir de meios artificiais. E aí, voltando para o viés empresarial, a gente sabe que se a empresa tem só este pensamento, ou este norte, apenas puramente econômico, de alguma forma ela pode ter um lucro de imediato, mas a longo prazo isso pode trazer um desgaste para a imagem da empresa, porque hoje a gente tem uma situação globalizada em que não há mais fronteira física. Então, a empresa se conecta aqui no Brasil, se conecta em qualquer parte do mundo. Verdade. Então, ela precisa estar atenta às diretrizes mundiais estabelecidas por órgãos institucionais. Então, assim, as empresas, por exemplo, que trabalham com proteção e garantia de direitos fundamentais, direitos humanos, dentro da sua prática laborativa, elas têm um capital social, elas ganham uma avaliação que isso, mais cedo ou mais tarde, acaba se revertendo em lucros. Então, melhorar a imagem da empresa como algo que protege, valoriza e garante a efetividade dos direitos fundamentais, de imediato pode não trazer, digamos assim, um ganho monetário, mas a longo prazo, na construção de uma marca, isso trará muito ganho e muito lucro. Então, quando a gente traz, por exemplo, temas como a distanásia, e ele se coloca meio que um contraponto com a iniciativa privada, o que se busca aqui não é dizer que a iniciativa privada deve ser puramente altruísta e, em nome da saúde, não almejar lucro. Não, de forma alguma. Mas o que deve é pensar o seguinte: as empresas que trabalham na área de saúde, elas trabalham basicamente com um valor e não com um produto, elas trabalham com a vida. Claro. Traz disso a lógica é completamente diferente da lógica habitual de mercado. Então, assim, tem uma série de princípios envolvidos, tem uma série de valores envolvidos. Então, a postura e a conduta do empresário na área da saúde privada precisa ser modificada para que está atenta e conseguir aliar, e esta talvez seja os pontos mais complexos, é aliar o seu interesse econômico, conseguir manter a vida ativa da empresa sem desrespeitar, sem ferir a dignidade da pessoa humana. E este que é o ponto crucial que deve ser sempre abordado, porque o Estado em si, ele não vai conseguir dar conta da demanda da saúde. Embora a nossa Constituição garanta, ele não vai conseguir abarcar toda a demanda. Então, se ele vai passar para a iniciativa privada, e o empresariado, evidentemente por uma questão até de definição, ele vai prestar um serviço ou colocar mercadorias ou produtos em circulação, mas vai oferir lucro por isso. E aí o que se precisa é encontrar um equilíbrio entre lucro e proteção da dignidade da pessoa humana. Por isso que temas como distanásia, dentro do meio empresarial, precisam ser mais discutidos, e esse
Claro. Este canal traz muito isso de forma sábia e até, digamos assim, pioneira, porque a gente vê poucas discussões ainda sobre distanásia, porque é uma prática que ela é muito sutil. E você diferenciar, por exemplo, um tratamento terapêutico de uma situação de distanásia, um tratamento terapêutico efetivo de distanásia, às vezes é muito difícil. E quando a gente traz esse tipo de discussão, a gente acaba meio que facilitando, ou então pelo menos despertando, olhar para um outro ponto que talvez o empresário, o pequeno empresário, ou o grande empresário, ou o público que nos assiste, que porventura tem acesso a este vídeo, ele comece a pensar um pouco mais, sabe, sobre essas questões de terminalidade da vida, que é algo ainda meio que tabu aqui nas nossas discussões. Márcio, nós estamos aqui com uma audiência boa. Agradeço a você que está assistindo, que acompanha nossos vídeos aqui do canal Via Jurídica. Estamos sempre à disposição. Aqui é um canal de troca de conhecimentos. Pergunte, indique novos temas. Coloque aqui no descritivo, aqui embaixo, o que você achou dessa live, das outras. Dê sugestões e pode fazer indagação. E nesse sentido, nós estamos aqui com o Cine Machado. Ele faz a pergunta no seguinte sentido. Ele diz que o empreendedorismo nesse segmento, como é que ele vai vivenciar na prática essa preocupação, né? Então, me parece que o Cine, com essa indagação, demonstrou claramente que nem todos os empresários estão diante dessa demanda propriamente dita, né? Porque parece que a gente só se depara com o problema quando ele existe, ou como é que o empresário ele pode se aperceber, o empresário de saúde, vamos dizer assim, como é que ele pode se aperceber dessa temática e o que fazer, porque quem deve definir o momento da distanásia, né? E até onde vai a sua responsabilidade, em que pese que o princípio da vida é prioritário. Então, o que é que você pode responder a essa indagação colocada por Sidney? E aí estamos atentos também, eu também quero saber, né? Porque é algo assim inovador e o conhecimento sempre é bem-vindo. Então, vamos lá, Márcio. Então, o Sidney colocou essa pergunta, o que é que você acha desses parâmetros aí? Perfeito, professor. Justamente este é que é o ponto, e assim, eu acho que esta é a razão maior de discussões como esta. Tipo assim, a gente antecipar problemas, tipo, não é esperar que eles aconteçam para que a gente comece a agir. Então, o empresário do setor, digamos assim, do mercado da saúde, precisa estar atento às novas demandas que existem. Então, assim, hoje a gente tem um aparato tecnológico que a gente não tinha há algum tempo atrás, e isso nos garante sobrevida. Então, se a gente tem novas tecnologias, nós teremos novos problemas. E de que forma ele pode, digamos assim, que antecipar ou se perceber se o ramo empresarial dele está agindo de acordo com os princípios, digamos assim, determinados pelas diretrizes mundiais de proteção de direitos humanos, ou se ele está, de alguma forma, incorrendo em práticas como a distanásia, que ela é nociva e dolosa tanto para a vida quanto para a imagem da empresa propriamente dita. Ele pode se prevenir, digamos assim, através do conhecimento, sabe, de acesso a discussões como esta. O seu canal, assim, é um bem muito valioso para o empresário, porque ele tem temas multivariados e que não se deve pensar, principalmente diante da nossa dinâmica social, que este problema não vai acontecer ou não vai bater a porta da sua empresa. Então, o que ele pode fazer é antecipar e se qualificar, procurar novas demandas, procurar saber novos saberes, porque a distanásia, embora seja pouco debatido, não é um conceito tão recente, mas que muitos empresários acabam não tendo acesso, justamente até porque ele fica muito restrito à academia ou a grupos dentro da área da saúde, uma vez ou outra dentro do direito, mas de forma disseminada, como o canal propicia, é muito difícil. Então, assim, o conhecimento é a chave do sucesso. É isso aí, isso aí. Obrigado a você que está nos acompanhando até agora. Partilha coloca aqui uma indagação. Como é que fica essa expressão diante da saúde ao pequeno empresário, né? Eu acho que ela está colocando aqui, por exemplo, o MEI, o EIRELI, o antigo EIRELI, que agora é o SLU, o A Limitada. Como é que ele poderia analisar isso e diante de que existe o compliance ligado a esse segmento? Qual seria uma orientação técnica que você poderia passar aí? Respondendo Beatriz e todos os outros que estão nos acompanhando. Obrigado, Márcio. Valeu. Perfeito, professor. Independente da configuração da empresa ou do porte da empresa, a preocupação com os direitos humanos, ela deve ser permanente. Então, assim, como o senhor bem colocou, existe agora políticas de compliance mesmo, sabe assim, e direitos humanos em empresa virou um tema debatido, inclusive o senhor tem algumas obras nesse sentido, que isso independe do tamanho da empresa ou da configuração jurídica da empresa. Então, assim, é uma preocupação que deve partir de todos. Falando das empresas ligadas à área da saúde,
mesmo que você não seja uma empresa de grande porte, um hospital de grande porte, de alta complexidade, que você tenha todo um aparato tecnológico, mas o pequeno empresário, o fornecedor, o fabricante, eles participam de uma cadeia de produção que no final acaba despontando em práticas como a distanásia, que acabam de uma forma ou de outra meio que agredindo os direitos fundamentais, direitos humanos. Então, assim, preservar os direitos humanos acima de tudo, ou garantir a sua efetividade e proteção, em alguns casos, sua reparação, é um dever de todo o empresariado, de todos, na verdade, não só dos empresários, mas sim falando de todos os empresariados, independentemente do porte da empresa. Tranquilo, tranquilo. Estamos chegando já ao final da live. O objetivo é justamente trazer o conhecimento dessa temática em específico e justamente transbordar aquilo que Márcio nos colocou, né? Ou seja, colocar além dos poros, você veja a sua experiência, a sua expertise. O Márcio é um professor designado para esse tema, ele é estudioso, é pesquisador. Eu acho que é isso aí. Se não tiver mais alguma pergunta, eu já coloco as palavras finais para o professor Márcio Santos, agradecendo a você que está nos acompanhando até agora, a você que assiste nossos vídeos, nossas lives. Muito obrigado pela participação e obrigado ao professor Márcio aí pelas suas dicas, aconselhamentos, orientações, e coloca aqui na descrição o que é que você achou da live e qual é o indicativo de novos temas e dúvidas e perguntas. Estamos aqui para ajudar. Valeu? Então, com vocês aí a palavra final de Márcio Santos. Beleza. Professor, eu que agradeço muito a oportunidade, porque, como o senhor disse, assim, é uma oportunidade de disseminar o conhecimento e trabalhar temas que ainda são restritos, não são tão populares. Então, assim, uma oportunidade ímpar, e eu sou grato, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente discute, mais a gente aprende, e o canal é uma forma de aprendizado muito valiosa, porque, assim, é um ensino democrático, é um conhecimento democrático acessível para todo mundo. Então, assim, é só gratidão mesmo pela oportunidade e estaria à disposição sempre que o senhor precisar. Mais Tranquilo. uma vez, obrigado. Márcio, muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo. Estamos juntos, hein? Então, até a próxima. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigado, Márcio. Beleza. Sim.